VOR, pessoal, é uma sigla para VHF Omnidirectional Radio, ou seja, rádio VHF omnidirecional, né? Então, aqui a gente já tem a nossa primeira diferença em relação ao NDB, né? O NDB é Medium Frequencies, né? Aqui é VHF, Very High Frequencies, né? Frequências muito altas. Então, Very High Frequencies. Eu falei para vocês que essas frequências muito baixas do NDB, na aula passada eu dei explicações bastante contundentes a esse respeito, né? Essas explicações, essas frequências muito baixas do NDB davam uma série de problemas, interferências, etc. O VHF, Very High Frequency, não, né? Então, a vantagem, primeira vantagem, é mais preciso, né? Ele é mais preciso. Segunda vantagem, ele tem menos interferência, justamente por isso ele é mais preciso. A terceira vantagem, e aqui não é pela precisão, mas pela forma com que ele funciona, que eu vou explicar para vocês, ele não tem aquele efeito da curva do cão que a gente conversou lá no NDB, tá bom? Diferente do NDB, não existe VOR com 2 letras, somente VOR com 3 letras, e a frequência de operação do VOR é de 108 a 117.9 MHz, ok? Não é kilohertz, igual os NDBs, né? Quilo, 1 milhar, é milhões de ciclos por segundo, ou seja, é muito mais alto. São frequências muito mais altas. Pelos motivos que eu já expliquei lá na introdução da aula 1, da aula anterior, né? Da aula 5, da aula de NDB, eu não vou ficar aqui falando que o VHF é muito melhor e tal, mas ele só encontra avisada, ele só chega até onde você vê praticamente, né? Não acompanha a curvatura da Terra, aquela coisa toda que você já sabe. Então o VOR tem isso. E aí entra essa questão que é muito importante que nós estamos vendo aqui. O alcance dele varia com a altitude. Quanto mais alto, né, maior vai ser a visada, maior vai ser a linha de visada, e por este motivo nós teremos um alcance maior. Então, quanto mais alto você tiver, maior vai ser o alcance do VOR. Já o NDB é um pouco diferente. É claro que quanto mais alto, melhor para receber sempre. Tá? O princípio de funcionamento do VOR é uma coisa assim, é bem interessante, né? O livro do Titus, ele te explica com base na defasagem dos sinais, que é o que realmente acontece, mas o Léo aqui vai fazer uma explicação que eu acho que é mais simples para vocês, só para vocês entenderem, tá? O VOR, ele tem um análogo que é que é um farol para navio, né? Como é que funciona isso? Vamos imaginar que nós temos um farol para navio com 2 luzes. E agora, por favor, muita atenção que isso aqui você vai entender como funciona o VOR, tá bom? Vamos lá. Um farol com 2 luzes, uma branca e outra vermelha. A branca é uma luz omnidirecional, ela vai para todos os lados, 360 graus. E nós temos uma segunda luz que ela é rotativa. Imagine que é uma luz vermelha, que ela tem foco, ela só está, né, é um spotzinho, né? Tá? A luz você só enxerga aqui, né? E essa luz, ela rotaciona 360 graus em 5 segundos, por exemplo. Em 10 segundos, vamos facilitar. 360 graus em 10 segundos. Então, olha que interessante como é que funciona o farol do rádio. O farol do navio, né? O farol náutico. Bom, ele pulsa a luz branca no momento em que a luz vermelha passa pelo norte. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu fico olhando o farol. Daqui a pouco, eu vejo a luz branca pulsando. Pum. Solta um cronômetro. Pum. Dispara o cronômetro. No mesmo instante. Lembrando que no momento em que eu vi a luz branca pulsar, a luz vermelha passou pelo norte. Lembrando também que ela faz os 360 graus em 10 segundos. Aqui na cabeça do Léo, não é isso, tá? Muito bem. 5 segundos depois, eu vi a luz vermelha. Opa, o que isso me indica? Então, eu estou na noite, no meio do mar, com meu naviozinho, olho um rádio farol, olho o pulsar da luz branca, o pulso da luz branca, que tá, a luz branca eu consigo ver de todos os lados, e 5 segundos depois eu olho a luz vermelha, eu recebo o pulso da luz vermelha. A luz vermelha passa por mim 5 segundos depois. Bom, com base nessas duas informações, né, no momento zero, que é o pulso da luz branca, e os 5 segundos de defasagem entre a luz branca e a luz vermelha, eu consigo saber que eu estou ao sul desse rádio farol, né, não é um rádio farol, é um farol mesmo, né, de um farol náutico.
Léo, como é que você sabe que você está ao sul desse farol náutico? Bom, porque eu sei que no 0 segundo, né, no momento em que a luz branca pulsou, a luz vermelha passou pelo norte. Eu sei que ela leva 10 segundos para dar os 360 graus. Se eu levei 5 segundos para vê-la, eu sei que eu estou ao sul, porque é metade do tempo, metade de 360. Então, depois de 5 segundos, ela saiu do norte e rodou metade dos 360 graus, ou seja, 180 graus. Ok? O mesmo se eu enxergasse, por exemplo, depois do pulso, 2,5 segundos depois, a luz vermelha. Eu saberia que eu estou ao leste da estação, que é a estação que eu estou ao leste da estação. Né? Por quê? Porque se ele leva 2,5, se ele leva 10 segundos para os 360 graus, quer dizer que ele leva 2,5 para cada 90 graus. Né? Ou, se eu tivesse recebido depois de 7,5 segundos a luz vermelha, eu saberia que eu estava a oeste da estação. Então, a depender da defasagem entre a luz branca, que eu consigo enxergar de todos os lados, e a luz vermelha, que eu só consigo enxergar para onde ela está apontando, né, eu só consigo enxergar se eu estiver aonde ela está apontando, eu consigo determinar em que setor da estação, ou do farol, nesse caso, eu estou, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido isso. Não é tão difícil, né? Mas é a ideia de que eu tenho uma luz que transmite, que eu consigo enxergar nos 360 graus, pulsou no momento em que a luz vermelha, a luz direcional vermelha passou pelo 0 grau, pelo norte, e aí, com essa defasagem de tempo, eu consigo saber em que quadrante, em que setor eu estou da estação.